A variação do espaço. Vamos entender esse conceito também com a situação do cotidiano. Vamos considerar uma rodovia que começa no quilômetro 0 e finaliza no quilômetro 100. E nessa rodovia, a gente tem um carro. E esse carro ele muda de posição, mas calma lá. No primeiro momento, esse carro está na posição A, que fica no quilômetro 10 dessa rodovia. Depois, ele vai para a posição B, que fica no quilômetro 100 dessa rodovia. Mas espera aí, se o carro estava na posição A e se deslocou para a posição B da rodovia, quer dizer que ele variou a sua posição. Logo, a gente consegue calcular essa variação da posição. Mas antes de tudo, a gente precisa determinar algumas coisinhas. Em um determinado instante, que a gente vai chamar de T1, o carro estava na posição A. E a gente vai considerar que essa posição é a posição inicial dele. Já em outro determinado instante, que a gente vai chamar de T2, o carro ele passou pela posição B. E aqui a gente vai considerar que essa é a posição final dele. Em resumo, a gente vai ter o carro no instante T1 na posição inicial S1. Depois ele varia essa posição e vai para a posição final S2 no instante T2. E essa variação da posição a gente chama de ΔS. Mas como que a gente coloca isso daqui em fórmulas, em equações, em números? O que acontece? A gente tem a posição S1, que é 10 km, que é a inicial, e a gente tem a posição S2, que é a posição final, que é 100 km. Logo, a gente consegue fazer essa variação fazendo final menos inicial. Então, fica assim, ΔS é igual a 100 menos 10, que vai nos dar 90 km. E esses 90 km é a variação da posição desse carro. De modo geral, a gente tem a seguinte fórmula. ΔS é igual a S2 menos S1. ΔS é a variação da posição, enquanto S2 é a posição final e S1 é a posição inicial. E no sistema internacional, a gente diz que essa unidade da posição, assim como a unidade da variação da posição, é dada em metros, que a gente simboliza pela letra M. Espero que você tenha entendido. Te vejo na próxima aula.